A bondade de Deus se manifesta em Jesus de forma visível, de forma maravilhosa. Nós sabemos que pela fé nós olhamos para Jesus e nós somos assim perdoados, salvos, temos a vida eterna. E nesse mês em especial nós comemoramos a data do Natal. São muitos textos e nós não teremos tempo de ler aqui na igreja, mas faço esse apelo ou essa dica para os irmãos. Vamos aproveitar aí um momentinho que a gente tem para ler essas histórias que são tão bonitas. Uma destas é a que nós vamos ler hoje, em Lucas capítulo 2, a partir do verso 8. Eu vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar em suas Bíblias. Havia naquela mesma região, pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. O anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: Não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, o que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E isto vos servirá de sinal: encontrareis uma criança envolta em faixas e deitada em manjedoura. E subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. E ausentando-se deles os anjos para o céu, diziam os pastores uns para os outros: Vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram apressadamente e acharam Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. Voltaram então os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Se nós imaginarmos essa cena, acredito que enquanto nós lemos, os irmãos imaginaram essa cena maravilhosa em que um anjo aparece a estes pastores. Versículo 10 diz: Não temais, porque foi uma visão, de certa forma, assustadora. A glória do Senhor brilhou ao redor deles, assustador. Mas ele disse, o anjo: Não temais, porque eu trago boa nova, notícia de grande alegria para todo o povo. E ele anuncia então o nascimento de Jesus. Descreve que eles iriam chegar no lugar onde uma criança estava enfaixada, em faixas e deitada na manjedoura. Mas aí não termina aí esse momento tão maravilhoso, Mais do que um anjo descendo, a glória de Deus se manifestando. Aqui conta que apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Nessa época de Natal nós vemos, pelo menos pela televisão ou internet ou alguns lugares, aqueles corais gigantescos, orquestras cantando e tudo muito lindo. Imagine os próprios anjos cantando. Aqui fala em multidão.
cantando glória a Deus nas alturas e paz na terra, entre os homens a quem Ele quer bem. Nós falamos hoje cedo, irmãos, sobre a necessidade de nós vivermos o real Natal, e é um bom exemplo um Natal que tem tantas coisas artificiais, árvores artificiais, brilhos que são de luz apenas, que se apagam, enfeites que são apenas enfeites, mas não têm um conteúdo. E como passa rápido, né? Daqui a poucos dias vão se guardar os enfeites aí, que foram alugados, né, na cidade, e tudo isso passa. É um tempo bonito. A nossa vida não pode ser como o Natal, que é cheio de brilho, cheio de enfeites, muitas vezes cheio de aparência. A nossa vida deve ser algo que, nutridos pelo Senhor, pelo Espírito do Senhor, seja algo real, algo verdadeiro. E Jesus vem para transformar a nossa vida de forma real, de forma verdadeira. Aqui diz que esse vem trazendo paz, esse vem trazendo coisas boas, boas notícias nós temos. Como nós podemos, então, nos aproximar dessa realidade e não da falsidade? A partir dessa notícia guardada no nosso coração, dessa verdade. Nós somos movidos por notícias, por informações. E essa é a pergunta: o que nos move? Saber de Jesus, saber que Jesus é real, saber que Jesus é a nossa salvação. Semana de oração, um dia que eu trouxe a palavra, eu li o Salmo 42, 1 e 2, quando diz: como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo e verdadeiro. Quando irei e me verei perante a face de Deus? E disse que o salmista tinha essa grande relação de amor com Deus, e a sua alma ansiava por Deus, desejava o Senhor. Quanto nós desejamos o Senhor. Hoje se comemora o dia da Bíblia, o dia da esposa do pastor e o dia da Bíblia. Falando sobre o dia da Bíblia, eu vi um pequeno vídeo dizendo que se a Bíblia fosse o celular, aí a pessoa estava com uma Bíblia, então ela ia cozinhar, ficava mexendo a comida e olhava a Bíblia, e olhava a comida e olhava a Bíblia. De repente ela ia para um outro cômodo, trocar de roupa, trocava de roupa, mas assim meio contorcendo, porque estava lendo a Bíblia ao mesmo tempo, né? E assim mostra várias cenas. O quanto nós temos esse amor, esse cuidado com a palavra de Deus. Nós precisamos clamar ao Senhor, que Ele coloque no nosso coração esse desejo. E a nossa motivação é exatamente saber que Deus é esse presente. Um menino se nos deu. O Filho de Deus é o presente para nós. Jesus é o nosso presente, é o significado da nossa vida. O que temos que fazer, irmãos? Nós temos que entender que a nossa vida espiritual, ela não é automática, ela faz parte de algo que o Senhor Deus age, transforma, e o Espírito Santo toca. Mas a vida cristã, ela é um exercício como qualquer outro. E na reunião de oração, eu estava falando especificamente sobre oração, que nós aprendemos a orar mais orando, exercitando. E assim as demais práticas cristãs. Nós falamos numa certa ocasião, numa série, que era práticas devocionais. Eu encontrei um livro novo sobre práticas devocionais, vou ler lá depois, eu vou falar de novo com os irmãos algumas dessas mensagens. É muito bom esse tipo de literatura, esse tipo de informação, porque nós precisamos
exercitar. Tudo que não se exercita, atrofia. Tudo que a gente deixa de fazer, a gente vai perdendo a agilidade, habilidade, vontade, perde a rotina, a prática. Poderíamos dar vários exemplos, né? Você deixa de vir à igreja um domingo, você se sente mal. Fique 3 domingos sem vir. Chega um momento que você vai falar: nossa, hoje era domingo, nem percebi. Porque você foi perdendo a prática. Mas não precisa falar só da igreja, a própria leitura da Bíblia. Quantas páginas da Bíblia você leu a semana passada? Às vezes a gente vai perdendo um costume, uma prática, ou não tem mais um horário específico para ler a Bíblia. E o que acontece? Você vai deixando. Uma coisa difícil também é o culto doméstico, não é? A gente sabe que tem que fazer o culto doméstico, tem que estar junto, mas eu entendo como é difícil isso. As famílias hoje estão todas, cada um tem um horário, às vezes um trabalha numa hora, outro trabalha na outra hora, o outro já tem que almoçar mais cedo. Eu vi isso lá em casa, né? A gente estava tão bonitinho, lendo todo dia lá o livrinho junto. Aí o Gabriel foi morar em Campinas. Aí, de repente, a Nádia começa a trabalhar e tem que almoçar e já ir. Daqui a pouco você percebe que você não está mais tendo aquele horário. Encontre outro horário, então. Não dá naquele horário do almoço? Tem que encontrar outro horário. As práticas que nós fazemos, elas que vão alimentar o nosso coração para que ele continue, para que ele mantenha essa chama acesa da verdade no nosso coração, essa alegria do Senhor, para que a gente possa estar tendo essa sede, como nós lemos há pouco, nessa passagem, que diz: minha alma tem sede do Senhor, sede do Deus vivo, quando irei e me verei? Assim como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. O texto que nós lemos, eu queria tomar como exemplo, para que nós pudéssemos, a partir de um momento que estes foram chamados, convocados, a partir do momento que eles receberam a sua boa notícia, o que esses homens fizeram? O que esses pastores fizeram? Versículo 15 diz que, ausentando-se deles os anjos para o céu, aqueles anjos que cantaram, diziam os pastores uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Eles vão tomar prova, eles se moveram, eles agiram. Antes estavam os pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho. E agora, vamos até Belém. Largaram todas as suas atividades, colocaram como prioridade servir ao Senhor, encontrar com o Senhor. Um mundo de prioridades, né? É tão difícil hoje em dia separarmos o tempo para o que é mais importante. Mas é exatamente isso que nós precisamos fazer. Porque nós precisamos de Jesus. Foram apressadamente, diz o versículo 16. As coisas do Senhor têm que ter pressa também, tem que ter prioridade. Tem que ter envolvimento. E acharam Maria e José, a criança deitada na manjedoura. Diante do Senhor, irmãos, nós temos esse presente maravilhoso. Diante dessa notícia, nós temos algo a fazer. Essa palavra notícia hoje em dia não está caindo bem, né?
nós percebemos que cada vez mais a gente não confia em notícias, porque nós não sabemos o que é verdade, e de repente alguém passa uma notícia como verdade. A gente não sabe de onde veio essa notícia, mas a gente vê que a pessoa está acreditando. Ontem mesmo lá em Apiaí alguém veio me falar: é verdade que vão confiscar o dinheiro das poupanças? Tem que ter cuidado, porque as igrejas têm dinheiro na poupança, né? Mas que eu falei para ele: bom, primeiro, a igreja não precisava ficar guardando dinheiro muito na poupança, não, tinha que investir na obra. E dois, não sabemos de nada do amanhã. Como que a gente vai viver a partir das más notícias? Lembra na época, depois que já não está, o assunto pandemia estava meio esgotado, começaram a falar de umas abelhas africanas que vinham não sei de onde lá, que todo mundo ia morrer também. Já aumentei a mensagem aí. Então, nós temos que ter cuidado, né, com esse tanto de notícia. E aí vem a apatia. Eu mesmo falei, já ouvi bastante notícia, agora deixa lá. Nem sei o que está acontecendo mais. Vai acontecer, alguém traz a notícia quando tiver acontecido. Antes não. Amanhã vai acontecer, não quero saber não, que amanhã vai acontecer. Pode mudar tudo daqui 10 minutos. E o que adianta eu saber? Correr lá para tirar o dinheiro do poupança? Não tem dinheiro do poupança. Irmãos, diante dessa apatia à notícia, às vezes a gente não está mais tendo essa sensibilidade às boas novas do Senhor. E às vezes a gente coloca como prioridade tantas notícias de coisas terrenas e esquece da principal notícia que nós temos, que nós somos salvos de Jesus, nós temos esperança em Jesus, nós temos alegria em Jesus, nós podemos viver. Diante de tantas coisas, nós esquecemos de cumprir o chamado do Senhor. E nós precisamos, então, para realmente servir ao Senhor, tomar essa atitude, mudar de atitude, ir até Jesus. No versículo 17 também, na sequência, diz que eles vendo, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. É isso que acontece com notícia, né? Você escuta e você divulga e você passa para frente. Mas aqui eles não estão divulgando falsa notícia. Vendo, eles foram lá, comprovaram, né? Não que eles duvidaram, que se eles tivessem duvidado tanto, acho que eles nem tinham saído do lugar, né? Isso não é nada não, negócio de Jesus. Mas não tinha como duvidar, né? A pessoa desce um monte de anjo cantando e anuncia uma notícia para você. E eles foram, e eles viram e divulgaram a respeito do menino. Qual é a convicção que nós temos, irmãos, das verdades bíblicas, das coisas do Senhor? O quanto nós testemunhamos, quanto a nossa vida tem testemunhado esses milagres, essa palavra do Senhor. Quanto mais nós experimentamos algo, mais nós queremos compartilhar algo. E aí o grande receio é não compartilhamos porque não tem funcionado para nós não temos vivido essa paz, essa alegria com o Senhor, nós não temos experiência da salvação, da fé no Senhor, não temos. Temos, então, vamos divulgar mais. Cada um tem um dom específico, diferente. Você precisa descobrir o seu dom, você precisa divulgar, você precisa exercitar o seu dom, você precisa anunciar, você precisa contribuir com a obra do Senhor. Nós falamos, 2 domingos sobre dízimo, mas contribuir com a obra do Senhor não é só o dízimo, é contribuir de diversas formas, até mesmo o tempo, que está tão precioso e escasso. Quando você dedica um tempo, seja para mandar uma mensagem, para fazer um telefonema, para falar de Jesus, talvez para um amigo seu que está desviado, ou algum irmão da igreja que não está aqui, visitá-lo, dedicando o seu tempo, você está anunciando as boas novas, você está dizendo, olha, para mim tem sido abençoado, o Senhor tem abençoado a minha vida. Você está afastado, você deixou o Senhor? Precisamos fazer isso.
pastores ouviram a notícia e anunciaram a outras pessoas, e essas outras receberam também. Versículo 18: todos os que ouviram se admiraram das coisas referidas pelos pastores. Maria guardava todas as palavras, meditando-as no coração. A boa notícia muda as coisas, muda o caminho. Sempre quando nós estamos nessa época, eu digo que é uma oportunidade muito grande para nós. Alguns têm oportunidade de ver parentes, talvez que não vê todo o tempo. Alguns têm oportunidades até mesmo de falar naturalmente sobre Jesus, sobre o Natal. Um Natal que está cada vez mais descaracterizado. Às vezes, quando eu falo de uns pets, né? Pet todo mundo sabe o que é pet, né? Hoje eu fiquei rindo sozinho que eu vi uma senhora no shopping, ela levou o cachorro, mas já está complicado levar cachorro no shopping, mas tudo bem. Aí ela pôs o cachorro na árvore de Natal, o cachorro ficou paradinho e tirou foto do cachorro na árvore, de cá, de lá, né? Ah, beleza, isso é o espírito do Natal. Levar o seu cachorro para tirar foto com o Papai Noel, né? Daqui a pouco. É a oportunidade que nós temos de pensar no Natal. E não estou falando que não pode tirar foto com o cachorro lá na árvore. Pode, é bonito, eu achei bonitinho. Mas assim, o Natal vai para tantos lugares, né? O tema Natal vai para tantos lugares e cada vez mais se afastam de Jesus. Se afastam dessa mensagem. E aí a gente tem a oportunidade, né, de falar. Quando a pessoa fala do Natal, fala de presentes, você pode falar, nossa, mas essa época do Natal é uma época tão boa que a gente lembra de Jesus. Por que não falar isso? Podemos falar e anunciar de várias formas. Quando a gente olha nos jornais ou na internet ou em qualquer lugar, qual é a notícia que mais é compartilhada? A notícia ruim. É um acidente, é uma poupança que vai ser confiscada. Eu não sei de nada não, viu? Estou falando só o que eu vi por aí. São notícias ruins, não é verdade? E aí a gente tem a oportunidade de falar boas notícias. Ah, mas a boa notícia parece que as pessoas não compartilham, né? Mas nós temos a oportunidade de fazer isso, devemos fazer isso. Por que a má notícia ela é tão compartilhada? Porque ela atrai público, pessoas. Você pode colocar lá alguma coisa boa na internet, vai ter pouquíssima visualização. Mas coloca lá você caindo no chão lá e quebrando o braço, pronto, aí fratura. A sequência do texto diz que eles anunciaram, muitos ouviram, ficaram admirados. Versículo 20 diz que voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham ouvido e visto, como lhes fora anunciado. Voltaram glorificando e louvando ao Senhor. Nós temos falado sempre, né, que a vida é uma vida de alegria, uma vida de paz. Existem problemas, dificuldades, mas eu sempre falo que eu acredito que a maior parte do tempo da nossa vida não são problemas, são bênçãos, são alegrias. O problema ou a dificuldade é que 5 minutos dentro de um problema parece uma eternidade. Você vai para um parque aquático, entra lá 9 horas da manhã, sai 5 horas da tarde, parece que você ficou 10 minutos só. Voa o tempo. Ah, porque estava muito maravilhoso, né? Pular na piscina, andar para lá, para cá. Foi tão rápido. Agora, 5 minutos esperando lá para fazer uma consulta no médico com dor, 300 horas, né? É muito tempo. E nós, por isso, talvez, guardamos mais alguns momentos difíceis. Mas Deus tem nos abençoado. Deus tem nos dado tanta paz, tanta alegria. E nós glorificamos a pouco o Senhor por isso. Saber essa notícia do Natal, como eu falei, para lermos, né, essas tantas passagens bíblicas,
Quanto a gente vai lendo, a gente vai glorificando a Deus. Dar glória a Deus não é só coisa de pentecostal, né? O glória a Deus dar glória a Deus por tão linda mensagem. Porque nós não conseguimos entender porque o Senhor foi tão bondoso, porque Ele foi tão misericordioso para conosco, sendo nós tão pecadores como somos. Nós somos salvos não é porque nós somos bonzinhos ou melhores do que alguém, não, é porque o Senhor nos salvou. E isso é para glorificar, é tempo de glorificar, é tempo de anunciar, mas tempo de glorificar. Quando o texto diz que Maria ficou meditando no coração, há vários tipos de comemoração, não é? Essa época de Copa, não sei se é bom falar de Copa, mas essa época de Copa eu achei muito engraçado, assim, algumas comemorações que a pessoa começava a gritar e dava soco na televisão, né, quebrava a televisão. Eu falei, gente, tão espontâneo assim, exagerado na comemoração. E eu sou daqueles que comemoram gol assim, né? Mas você não consegue medir a minha alegria. Estou alegre. Às vezes eu não grito, né? Mas é a alegria também, que não se expressa tanto assim. Eu acredito que Maria estava tão cheia de alegria, cheia de pensamento. Sabe quando você ganha uma bênção muito grande, acontece alguma coisa tão maravilhosa na sua vida, que a única coisa que você consegue fazer é ficar meditando aquilo, né? Talvez sorrindo, não querendo aparecer para os outros, né? Vou contar a bênção assim para aparecer, mas você está glorificando a Deus, que é o mais importante, glorificar a Deus. E esses glorificaram a Deus. Esses provavelmente talvez deram uns glórias aqui a Deus mais exaltados. Voltaram então os pastores glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham ouvido e visto. Eles não só ouviram, mas eles viram. Eles ouviram e o que foi anunciado, eles testemunharam como verdade. Se nós temos ouvido e visto, nós temos muito para agradecer a Deus. Esse ano chega ao fim assim tão rapidinho, né? E aí a gente começa a fazer a retrospectiva e agradecer a Deus por tantas e tantas bênçãos. Nós não podemos esquecer. Agradecer a Deus por problemas que já foram, dificuldades que foram vencidas, por bênçãos novas que chegaram. Glorificamos a Deus, louvamos a Deus. Essa mensagem de Jesus, essa é a mensagem do Natal, é a grande verdade que nós temos. O que adianta, irmãos, a gente passar mais um Natal? Um cara de árvore de Natal, né? Bonitinho, mas sem raiz, mas sem vida. Nosso chamado aqui nessa noite é que nós possamos olhar para Jesus, por esse presente de Deus, e buscar fugir de qualquer tipo de superficialidade, de qualquer tipo de maquiagem, buscar e estar disposto a exercitar. Qualquer aparência sem exercício não vale nada. Qualquer aparência falsa não tem valor. E nós estamos vivendo nesse tempo de aparências. Esses últimos 15 dias, aparentemente, surgiu um tal de um novo filtro lá que coloca você na lua, no espaço, transforma, né? Acho que muitos viram isso. Coloca você bonito, bem arrumado. As pessoas pagam para aquilo, né? Interessante. Pagam para transformar a foto. Porque a aparência é interessante, né? Eu me ver diferente, me ver mais bonito, me ver como se fosse, acho que é anime que fala, né? Uma forma diferente. Que Deus assim nos ajude e não nos deixe
satisfeito apenas com o que aparece, mas que a nossa satisfação seja de buscar a Cristo. Como exemplo desses pastores, como nós buscamos. Ouvindo a palavra, se envolvendo com ela, anunciando essa palavra, glorificando a Deus. Vamos nos colocar em pé, nós vamos orar ao Senhor nesse momento. Pai querido, nós agradecemos a Ti por esse tempo de Natal, Pai, porque nós, mais uma vez, temos oportunidade de ouvir sobre Jesus, de ver, ó Deus, tantas palavras a respeito desse Salvador, ó Deus, anunciada em várias situações, lugares, até mesmo as coisas que são do Natal, digamos assim, secular, também nos lembram de Jesus, porque nós lembramos da Tua palavra. Que o Senhor Deus assim nos ajude, Pai, para que nós possamos estar assumindo esse compromisso, fazendo um balanço sobre a nossa vida, ó Pai, nesse desejo de viver mais e mais para o Senhor, Deus, nos exercitar na fé, nos firmarmos mais no Senhor, na Tua casa, na Tua palavra, nas verdades do Senhor, amar ao próximo, ó Deus, seguir os Teus caminhos, ó Deus, trocar a murmuração por glorificação ao Teu nome, agradecendo, ó Pai, por todas as coisas, até mesmo por aquelas coisas que nos incomodam, porque tudo isso coopera para o nosso bem. Obrigado, ó Pai, por esse momento, pela Tua palavra, que o Senhor Deus fale conosco e nos fortaleça o coração. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.